Vivendo em ansiedade. Aprenda o exercício estoico que restaura a paz em minutos. A ansiedade não nasce de perigos reais. Ela surge das pequenas distorções que a mente cria quando perde a capacidade de distinguir o que existe do que é apenas imaginação. É por isso que você pode estar seguro, sentado, em silêncio, com tudo aparentemente sob controle, e ainda assim sentir o corpo disparar, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. A mente ansiosa não precisa de fatos. Ela precisa apenas de pequenas interpretações equivocadas, repetidas várias vezes, até que pareçam verdade. Este vídeo começa aqui, no ponto em que a ansiedade deixa de ser um visitante e passa a comandar seus movimentos, seus pensamentos, suas decisões e até a forma como você respira. E é justamente por isso que você precisa entender o mecanismo que vamos explorar. A ansiedade se fortalece quando você responde a ela como se fosse uma força externa, como se algo estivesse te atacando por fora. Mas a raiz está dentro. Não como uma falha, não como uma fraqueza, mas como um hábito mental não observado. A mente, sem direção, cria atalhos confusos, mistura memórias com projeções, transforma possibilidades em ameaças e começa a correr na frente dos fatos. Quando você tenta acompanhar esse ritmo, perde sua referência interna. É aí que o corpo acelera, a respiração encurta, a atenção se fragmenta e a sensação de urgência cresce, mesmo quando nada exige urgência. Este vídeo existe para te mostrar que a ansiedade não precisa ser carregada como um destino, nem combatida como um inimigo. Ela pode ser reorganizada. E essa reorganização começa com um exercício estoico simples e preciso, capaz de restaurar a calma em poucos minutos. É um método direto, prático, que impede a mente de se perder em espirais e devolve ao corpo a sensação de estabilidade. Não se trata de controlar emoções à força. Trata-se de aprender a enxergar a origem de cada movimento interno antes que ele se torne um ciclo autônomo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como interromper o automático que alimenta sua ansiedade. Vai entender como se proteger das interpretações distorcidas que aceleram seus pensamentos. Vai perceber que a clareza que você perdeu não desapareceu. Ela apenas ficou soterrada sob camadas de ruído mental. Quando você remove essas camadas, a mente volta a operar com precisão. A percepção volta ao lugar certo. O corpo recebe o sinal correto e a sensação de sufocamento começa a perder força. A partir deste ponto, você não precisa mais pensar na ansiedade como algo que te domina. Você vai compreender que há um espaço interno entre o estímulo e sua resposta. E é nesse espaço que você reconstrói sua paz. O exercício estoico que você aprenderá aqui não depende de crenças, esforço emocional ou idealizações. Ele exige apenas honestidade consigo mesmo e a coragem de olhar para dentro com firmeza. Quando você aplica esse método, o pensamento se desacelera. A mente deixa de correr à frente do momento presente. As interpretações deixam de comandar a sua vida. Você volta a ocupar o lugar de comando. O erro invisível, confundir pensamentos com realidade. A ansiedade cresce quando você acredita que tudo o que pensa merece crédito absoluto. A mente tem a capacidade de produzir imagens, cenários e possibilidades com a mesma força sensorial de um fato real. Quando você não percebe essa diferença, cada pensamento ganha a autoridade de um acontecimento. E é nesse exato ponto que o medo se instala. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, mas pelo que imaginam que pode acontecer. É uma confusão sutil, silenciosa e extremamente convincente. A mente cria uma hipótese, o corpo reage como se fosse certeza, e o ciclo começa. O que os estoicos ensinavam é que nenhum pensamento nasce com valor intrínseco. Todo pensamento precisa ser examinado antes de entrar no território das decisões. Epiteto
Insistia em separar aquilo que simplesmente surge na mente daquilo que realmente merece influência sobre nossas ações. Esse princípio foi mais tarde reforçado por Descartes, que dedicou boa parte de sua filosofia a identificar o que pode ser considerado claro e distinto, e o que precisa ser descartado como suposição. Quando você não faz essa triagem, a mente vira uma casa sem portas. Tudo entra, tudo permanece, tudo cria efeito, e você passa a viver dentro de um teatro mental produzido por medo, memória e antecipação. A ansiedade é alimentada pela rapidez com que um pensamento se transforma em interpretação e logo em seguida em convicção. A mente ansiosa não pergunta, ela conclui. Ela não examina, ela reage. E é nessa falta de questionamento que suas sensações começam a perder confiabilidade. Quando um pensamento negativo surge, você não o vê como hipótese, você o aceita como diagnóstico. Quando um cenário desagradável aparece na sua mente, você não o enxerga como imaginação, você o trata como alerta. E assim, o corpo acende seus sistemas de defesa sem que nada real tenha acontecido. O perigo não está lá fora. Está na crença automática de que sua mente não erra. A primeira liberdade que o estoicismo oferece é a capacidade de recuperar essa distinção. O que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na sua mente são coisas diferentes. Basta alguns segundos de observação honesta para perceber que muitos dos pensamentos que te deixam ansioso não têm confirmação externa. Surgiram de interpretações rápidas, fragmentos de memória, ruídos emocionais, suposições que se tornaram narrativas internas. Quando você observa isso com clareza, o poder desses pensamentos diminui, eles deixam de ser ordens. Voltamos a ser apenas fenômenos mentais momentâneos. O exercício começa aqui. Quando um pensamento ansioso aparecer, antes de reagir, faça a pergunta essencial. Isso é um fato ou uma interpretação? Essa pergunta simples perfura a parede emocional que o pensamento construiu. Ela cria um intervalo interno onde você consegue respirar antes de acreditar. A mente perde velocidade. O corpo recebe um sinal de desaceleração. A ansiedade começa a se dissolver não porque o pensamento sumiu, mas porque você deixou de tratá-lo como verdade automática. O que muda não é o conteúdo, é sua relação com ele, é o retorno do discernimento. A maior parte da ansiedade nasce do hábito de acreditar rápido demais. Quando você recupera o tempo de análise, você desmonta a base que sustenta o pânico. O pensamento deixa de ser uma ameaça e se torna um objeto que pode ser examinado. Essa mudança devolve ao seu interior uma sensação de ordem e domínio. A mente volta ao seu devido lugar e você, pela primeira vez em muito tempo, começa a perceber que a realidade não é tão assustadora quanto as imagens que você projeta sobre ela. O ritmo oculto da mente, como o pensamento acelera sem permissão. A ansiedade raramente começa com uma emoção forte. Ela quase sempre nasce de um pequeno movimento mental acelerado que passa despercebido. É como se a mente desse um passo além do presente sem pedir autorização. Um pensamento aparentemente simples começa a se multiplicar, ganhar detalhes, criar ramificações. E quando você percebe, já está preso em uma sequência de possibilidades assustadoras que não estavam lá um minuto antes. A aceleração acontece de maneira tão rápida que parece natural, quando na verdade é um processo automático que você nunca aprendeu a identificar. A mente ansiosa corre. E você corre atrás dela. Descartes dizia que a clareza só existe quando o pensamento é conduzido pelo método. Sem método, a mente se torna como um rio após uma tempestade, turvo, veloz e imprevisível. Quando você está ansioso, o fluxo de pensamentos funciona exatamente assim.
Uma ideia empurra a próxima, que empurra a próxima, criando uma corrente emocional que te arrasta sem resistência. A velocidade cria uma sensação enganosa de urgência, como se algo precisasse ser resolvido imediatamente. Mas o que precisa ser resolvido não é o cenário criado pelo pensamento, é o ritmo interno que produziu esse cenário. O que os estoicos observavam, com precisão quase clínica, é que nenhuma emoção permanece intensa se a mente não continuar alimentando o que a originou. A aceleração do pensamento é o combustível da ansiedade. Quanto mais rápido você pensa, menos você percebe. Quanto menos você percebe, mais reage. E toda reação impulsiva reforça a velocidade do pensamento. É um círculo fechado onde a mente ensina o corpo a entrar em alerta e o corpo ensina a mente a acelerar ainda mais. Para sair desse ciclo, você precisa enxergar o ritmo antes de tentar mudar o conteúdo. A aceleração mental cria 3 efeitos imediatos. Primeiro, ela fragmenta sua atenção. Você perde a capacidade de permanecer em um único foco por mais de alguns segundos. Segundo, ela distorce a percepção do tempo. O futuro parece muito mais próximo do que realmente está. Terceiro, ela reduz a sua capacidade de julgar com precisão. Você passa a reagir ao que imagina que pode acontecer, não ao que está acontecendo. A ansiedade cresce nesse ambiente porque a mente, ao acelerar, perde a habilidade de distinguir proporção. Tudo parece maior, mais urgente, mais ameaçador. O primeiro passo para desacelerar é perceber que a velocidade não é natural. Ela não é parte da sua personalidade. Ela é um hábito mental adquirido que nunca foi questionado. E como todo hábito, pode ser interrompido. Os estoicos praticavam algo que hoje chamaríamos de desaceleração consciente. Eles paravam, observavam o primeiro julgamento que surgia na mente e o examinavam antes de permitir que se transformasse em reação. Essa pausa desmontava a cadeia de aceleração que alimentava o medo. Criava espaço interno para que o pensamento voltasse ao ritmo humano, não ao ritmo descontrolado da imaginação. A desaceleração não depende de técnicas complexas. Ela começa ao recuperar a capacidade de notar. Quando você percebe que a mente está acelerando, você cria uma ruptura no processo automático. Essa simples percepção já reduz a velocidade. A mente só acelera quando está invisível. Quando você a ilumina, ela perde força. E com essa perda de força, o corpo deixa de receber sinais de perigo. A respiração começa a se ajustar. A sensação de urgência diminui, a proporção volta a ser possível. Desacelerar não é ficar lento, é recuperar domínio, é trazer o pensamento de volta para o ritmo que permite clareza. É fazer com que cada ideia apareça no seu devido tempo, sem atropelo, sem exagero, sem pressa injustificada. Quando você aprende a perceber a velocidade interna antes de se deixar arrastar por ela, você começa a reorganizar a mente. E esse processo reduz a ansiedade de maneira profunda, porque devolve ao seu interior a capacidade de conduzir, não de ser conduzido. A armadilha da antecipação. Por que você sofre antes da hora? A ansiedade raramente se alimenta do presente. Ela se alimenta do que ainda não aconteceu. A mente ansiosa tenta viver antes do tempo, tenta prever cada movimento da realidade, tenta se proteger de perigos que nem sequer começaram a se formar. Esse impulso de antecipar cria uma sensação contínua de ameaça, como se o futuro estivesse sempre prestes a desabar. A antecipação é uma armadilha silenciosa. Ela convence você de que pensar no pior te prepara, quando na verdade te esgota. E o mais curioso é que a maior parte das coisas que você teme não acontece. O que acontece é o desgaste de tentar viver em um território mental onde você não tem qualquer controle.
Os estoicos chamavam isso de sofrer antes do sofrimento, não porque fossem indiferentes ao futuro, mas porque entendiam que a mente que tenta prever tudo fica aprisionada em muitas vidas ao mesmo tempo. Uma vida real, concreta, onde as coisas acontecem na velocidade natural dos fatos. E várias vidas imaginárias, onde tudo que pode dar errado assume forma e causa impacto emocional. A ansiedade nasce dessa multiplicação de futuros. Você não vive apenas o que está acontecendo, você vive tudo o que a mente inventa. E esse excesso te afasta da lucidez necessária para lidar com o que realmente importa. Descartes ensinava que o ato de antecipar deve ser conduzido pela razão e reduzido ao mínimo necessário para agir com prudência. Qualquer antecipação que ultrapasse esse limite deixa de ser planejamento e se torna imaginação descontrolada. É exatamente isso que a ansiedade faz. Ela transforma possibilidades neutras em conclusões negativas. Ela pega um detalhe, amplia, generaliza e cria cenários que parecem plausíveis, mas não têm base concreta. E como o corpo reage ao que a mente acredita, não ao que é real, você sente medo de situações que nem existem. A armadilha da antecipação funciona porque a mente ansiosa confunde preparação com proteção emocional. Você acredita que se pensar em tudo que pode dar errado, vai sofrer menos caso aconteça alguma coisa. Mas isso não é preparo, é desgaste. É gasto de energia emocional em situações que nunca chegarão a existir. E quando algo de fato acontece, você já está tão cansado mentalmente que não tem reserva interna para agir de forma eficaz. A antecipação te enfraquece. E esse enfraquecimento cria ainda mais ansiedade. O exercício estoico aqui é simples e profundo. Separar o que está acontecendo agora do que só existe como hipótese. Essa separação impede que o pensamento te empurre para o futuro e te arraste para fora da própria vida. Quando você volta para o que é concreto, percebe que a maior parte da tensão que sente não está relacionada ao presente, mas ao que imagina que pode acontecer. Essa percepção já reduz o impacto emocional, porque devolve ao seu corpo o sinal de que nada grave está acontecendo no momento. O presente é geralmente muito mais leve do que a mente ansiosa permite perceber. A antecipação se dissolve quando você retoma o vínculo com o agora. Isso não significa ignorar riscos reais, mas tratá-los com proporção. Significa restringir a imaginação ao que pode ser confirmado. Significa não dar autoridade ao que ainda não existe. Quando essa mudança acontece, o futuro perde o poder de roubar sua paz. Você não para de pensar, você começa a pensar com precisão. E essa precisão desmonta a ansiedade porque impede que ela se alimente de suposições. A mente volta ao seu lugar, o corpo volta ao seu ritmo, e a vida deixa de ser um território ameaçador projetado pela imaginação. A tirania do desejo de controle. A ansiedade se intensifica quando você tenta controlar o que jamais esteve nas suas mãos. Esse impulso não nasce de arrogância, mas do medo. A mente ansiosa acredita que, se conseguir prever, administrar ou antecipar tudo, conseguirá impedir a dor, o desconforto ou a perda. O problema é que a realidade não obedece a essa lógica. Quanto mais você tenta segurar o mundo com as próprias mãos, mais ele escapa. E quanto mais escapa, mais você tenta apertar. Esse ciclo cria um estado de tensão permanente, como se você estivesse segurando algo pesado demais, frágil demais e instável demais ao mesmo tempo. Epiteto afirmou que o primeiro passo para a liberdade é distinguir o que depende de você do que não depende. Essa frase não é um mantra filosófico, é um mapa mental. Quase toda a ansiedade vem da tentativa inútil de controlar pensamentos que surgem sozinhos, emoções que aparecem sem aviso, ações de outras pessoas
interpretações alheias, circunstâncias externas e até resultados que dependem de fatores que você não consegue enxergar. Quando você tenta governar tudo isso, se perde. A mente entra em modo de hiperatividade, o corpo entra em estado de alerta e a vida se transforma em uma batalha invisível contra o que é impossível dominar. A necessidade de controle dá à ansiedade o terreno perfeito para crescer. Você começa acreditando que pode controlar um detalhe. Em seguida, tenta controlar dois. Depois, tenta controlar o dia inteiro, as pessoas ao redor, os imprevistos, as falhas e até os próprios pensamentos. A mente se torna rígida, o corpo se torna reativo. Tudo que foge da sua expectativa parece ameaça. Tudo que acontece fora do previsto parece fracasso pessoal. A vida deixa de ser vivida e começa a ser monitorada. A tensão, criada por esse monitoramento constante, não é um acidente. É o efeito direto de tentar administrar o inadministrável. Descartes ensinava que o controle verdadeiro não nasce da tentativa de dominar o mundo externo, mas da capacidade de governar os próprios julgamentos. Ele não negava a importância do planejamento ou da disciplina, mas alertava para o perigo de tentar interferir no que ultrapassa a esfera do pensamento racional. O controle saudável é interno, o controle nocivo é externo. Quando você internaliza essa distinção, percebe que grande parte da sua ansiedade vem de ocupar um território que não é seu. Você tenta corrigir a vida como se ela fosse uma equação mal resolvida. Mas a vida não é matemática. Ela é fluxo. A tirania do controle aprisiona porque cria a ilusão de que tudo depende exclusivamente de você. Essa ilusão faz com que qualquer falha, atraso ou imprevisto pareça uma ameaça ao seu valor pessoal. Você não reage ao fato, reage ao sentimento de impotência. E é esse sentimento que alimenta a ansiedade. Quando algo sai do esperado, você não interpreta como algo natural, interpreta como perda de poder. E toda perda de poder, mesmo imaginária, aciona a mente ansiosa. É um mecanismo automático, não observado, mas profundo. O caminho estoico para a liberdade emocional é reconduzir o foco. Em vez de tentar controlar o que não depende de você, você direciona sua atenção para o que realmente está sob seu domínio. Sua interpretação, sua postura, sua resposta, seu ritmo interno. Essa recondução não diminui o mundo, ela amplia você. Quando você investe energia apenas onde ela tem efeito real, cria uma sensação de competência interna que reduz drasticamente a ansiedade. Você deixa de se sentir à mercê dos acontecimentos e passa a se sentir participante consciente deles. A paz não surge quando tudo está sob controle. Surge quando você se liberta da necessidade de controlar o que é natural, imprevisível e inevitavelmente imperfeito. Essa mudança de eixo dissolve uma quantidade imensa de sofrimento. Você sai da defensiva emocional, recupera a leveza, recupera a flexibilidade, recupera a capacidade de agir sem medo de errar, porque entende que os acontecimentos não definem seu valor. A mente deixa de lutar contra o fluxo da vida e, pela primeira vez, começa a acompanhá-lo com dignidade e clareza. O exercício central, a recondução do foco. A ansiedade só permanece quando a mente permanece focada no que não pode ser controlado. Esse exercício é o coração do estoicismo aplicado e a base do método cartesiano de clareza. Não exige esforço emocional, não exige fé cega, não exige repressão de sentimentos. Exige apenas a disposição de recuperar o foco que você perdeu para as interpretações que distorceram sua atenção. A recondução do foco é um processo em 3 movimentos simples: observar, separar e reposicionar. Esses 3 movimentos interrompem o ciclo ansioso,
e devolvem à mente a capacidade de perceber o que realmente está acontecendo, não o que ela supôs. O primeiro movimento é observar. Observar significa notar o que sua mente está produzindo sem se envolver automaticamente. Quando a ansiedade começa, o pensamento acelera, o corpo reage e sua atenção se fecha em uma ideia específica. Esse fechamento é o que mantém o ciclo ativo. Quando você observa o pensamento em vez de acreditar nele de imediato, você cria um intervalo interno. Esse intervalo impede que o pensamento domine sua fisiologia, impede que se transforme em certeza, impede que se torne narrativa. Observar é abrir espaço, e onde há espaço, há possibilidade de escolha. O segundo movimento é separar. Separar significa distinguir o que é fato do que é interpretação. A maior parte das angústias vem da fusão entre esses dois elementos. O fato é neutro, pequeno e direto. A interpretação é longa, emocional e cheia de detalhes que você inventa sem perceber. Quando você separa, você enxerga que muitas das suas reações não vêm do acontecimento em si, mas da história que você contou sobre ele. Essa distinção é um dos princípios mais fortes do estoicismo. Os estoicos não tentavam controlar o mundo, tentavam controlar o sentido que davam às coisas. Descartes aplicava o mesmo princípio ao examinar ideias. Nenhuma deveria ser aceita antes de ser testada. Separar é testar. O terceiro movimento é reposicionar. Reposicionar significa escolher para onde direcionar sua atenção depois que percebeu o pensamento e separou o fato da interpretação. A mente ansiosa sempre aponta para aquilo que você não pode controlar. Resultados, opiniões alheias, cenários futuros, interpretações emocionais. O reposicionamento devolve seu foco para aquilo que depende exclusivamente de você. Sua ação presente, sua postura interna, a clareza do seu julgamento, a forma como você decide se mover. Esse reposicionamento é um gesto de força. Ele afirma que você não está à mercê do que a mente produz, mas pode direcioná-la. Quando você une esses três movimentos, o ciclo ansioso começa a se desfazer. Primeiro, porque a mente perde velocidade. Depois, porque o corpo deixa de reagir a hipóteses. E, finalmente, porque a atenção volta ao território onde tem poder real. Esse exercício, praticado algumas vezes por dia, reorganiza sua experiência interna de forma profunda. A mente deixa de ser um espaço de tempestades constantes e passa a ser um ambiente onde cada pensamento tem seu devido lugar e sua devida proporção. A recondução do foco não elimina pensamentos negativos. Ela impede que eles comandem sua vida. Ela coloca você na posição de observador ativo e não de refém emocional. Com o tempo, esse exercício desenvolve uma estabilidade interna que reduz a sensibilidade à ansiedade. Você deixa de ser empurrado pelos pensamentos, você passa a guiá-los. Essa mudança cria uma sensação de domínio que fortalece a sua identidade e te devolve a confiança de que você ainda é capaz de conduzir sua própria mente, mesmo em dias difíceis. A prática constante desse método cria uma nova forma de existir. Você passa a enxergar seus pensamentos como sinais, não como ordens. Você passa a perceber que muitos medos evaporam quando não recebem atenção. Você passa a restabelecer a postura mental que a ansiedade havia tomado. E quando essa postura se fortalece, você descobre que a paz não é apenas ausência de conflito interno. É resultado de colocar cada coisa em seu lugar. E o foco é sempre o primeiro elemento que precisa voltar ao centro. O ruído interno. Como silenciar a auto-interpretação excessiva? A ansiedade cresce não apenas pelo que você pensa, mas pelo que você comenta silenciosamente sobre o que pensa. Há um ruído interno que acompanha cada experiência, cada sensação,
cada memória. É uma voz que não fala em palavras audíveis, mas sussurra interpretações rápidas, conclusões precipitadas e avaliações emocionais que distorcem sua visão da realidade. Esse ruído não é um defeito psicológico. É um hábito mental criado ao longo dos anos. Ele transforma qualquer sensação corporal em alerta, qualquer dúvida em ameaça, qualquer incerteza em catástrofe. E o mais perigoso é que ele opera de forma tão automática que você não percebe quando já está reagindo a ele. Os estoicos tratavam essa narrativa interna com extrema seriedade. Eles sabiam que nenhum sofrimento emocional se mantém sem um discurso interno que o alimente. Sêneca dizia que a maior parte das dores não vem da experiência, mas da leitura exagerada que fazemos dela. Descartes, de outro modo, buscava eliminar camadas de confusão até restar apenas o que podia ser considerado claro. Esse processo de depuração também serve como instrumento contra o ruído mental. O objetivo não é eliminar pensamentos, mas silenciar o excesso que transforma qualquer pequena sensação em argumento emocional. O ruído interno cria interpretações que parecem naturais. Por exemplo, um aumento da frequência cardíaca pode ser apenas cansaço, calor ou um movimento emocional leve. Mas o ruído mental transforma isso em algo está errado. Uma mudança de humor pode ser apenas fadiga. O ruído transforma isso em estou perdendo o controle. Um pensamento aleatório pode ser apenas um evento neutro. O ruído o transforma em isso significa alguma coisa sobre mim. A ansiedade nasce dessa amplificação interpretativa. A mente deixa de perceber o que é e começa a viver o que imagina que cada sensação representa. Silenciar esse ruído não significa bloquear pensamentos. Isso seria apenas mais uma forma de controle excessivo. Silenciar significa parar de acreditar automaticamente no comentário emocional que acompanha cada experiência. Significa perceber que existe uma diferença entre o que você sente e o julgamento que surge sobre o que sente. Quando você distingue esses dois elementos, a sensação perde intensidade. O corpo relaxa, o pensamento perde autoridade. A ansiedade começa a cair porque o ruído perde o combustível emocional que o mantinha vivo. A chave para silenciar o ruído é desenvolver a habilidade de notar a narrativa antes de segui-la. Quando um pensamento surge acompanhado de uma interpretação pesada, você aprende a reconhecer que isso não é uma verdade, mas uma construção mental. Essa simples percepção enfraquece o impacto. A mente só consegue amplificar sensações quando você aceita o comentário como realidade. Quando você questiona, a narrativa se desfaz. Você volta a se relacionar com o presente de maneira mais objetiva, mais proporcional, mais humana. Praticar o silêncio interno não é esvaziar a mente. É impedir que ela distorça o que você sente. É não dar crédito ao comentário apressado que acompanha pensamentos e sensações. É observar a emoção antes de acreditar na definição que ela tenta impor. Com o tempo, esse treinamento reduz a intensidade da ansiedade porque o corpo passa a receber sinais mais realistas da mente. Ele deixa de reagir ao exagero e começa a reagir ao que existe de verdade. A sensação de perigo diminui, a respiração volta ao ritmo. A mente encontra o espaço que o ruído ocupava. Quando esse silêncio se fortalece, você descobre que nunca precisou lutar contra a ansiedade. Você precisava apenas parar de alimentar a narrativa que a sustentava. Você não elimina o ruído, você deixa de ser comandado por ele. E quando essa mudança acontece, a clareza se torna acessível. A paz deixa de ser um estado distante e começa a ser uma consequência natural de uma mente que não amplifica tudo o que pensa e sente. É assim que o silêncio se transforma em ferramenta prática e não em ideal filosófico.
É assim que você começa a recuperar o espaço interno onde existe calma verdadeira. A técnica do limiar, onde a ansiedade começa de verdade. A ansiedade não começa quando você percebe que está ansioso. Ela começa muito antes disso. Existe um ponto quase imperceptível, um limiar interno, onde uma pequena sensação se transforma em interpretação, onde um breve desconforto se transforma em alerta, onde um pensamento comum se transforma em ameaça. Esse limiar é tão sutil que a maioria das pessoas nunca o percebe. Elas só enxergam o resultado final: coração acelerado, preocupação intensa, tensão muscular, urgência emocional. Mas esses sinais não são o início. São apenas a consequência de algo que aconteceu silenciosamente dentro da mente alguns segundos antes. Os filósofos antigos percebiam esse instante com precisão. Para os estoicos, nenhuma emoção se torna forte sem passar primeiro por um microjulgamento, uma avaliação rápida que a mente faz antes que você tenha consciência do que está acontecendo. Para Descartes, esse momento era o ponto em que a alma deixava de observar com clareza e começava a reagir por hábito. É exatamente nesse espaço invisível que a ansiedade se instala. A mente interpreta um detalhe qualquer como sinal de perigo, e o corpo responde como se essa interpretação fosse uma ordem legítima. Tudo acontece em frações de segundo. Quando você toma consciência, já está dentro da espiral. Esse limiar é a chave do domínio emocional. A ansiedade só cresce porque você chega atrasado ao processo. Você tenta resolver a sensação quando ela já tomou forma. Tenta raciocinar quando o corpo já entrou em alerta. Tenta se acalmar quando a mente já acelerou. É como tentar apagar um incêndio depois que as chamas já se espalharam. A técnica do limiar ensina a perceber o primeiro faísca, não o fogo. Quando você aprende a notar o instante em que a mente começou a distorcer a realidade, tudo muda. A ansiedade perde velocidade. O corpo deixa de seguir reações automáticas. A mente volta a ter domínio sobre o próprio movimento. O limiar geralmente se apresenta em formas muito sutis. Pode ser uma contração leve no peito, pode ser um pensamento rápido que passa como um relâmpago, pode ser uma sensação de que algo não está certo, pode ser uma interpretação vaga sobre o futuro. O problema não é a sensação em si, o problema é o que a mente faz imediatamente depois dela. É nesse primeiro segundo que surge a frase interna que aciona o medo. É nesse momento que você precisa intervir. Se você perde o limiar, a ansiedade assume o comando. Se você o identifica, ela perde força. A técnica consiste em treinar a percepção para notar qualquer início de desconforto sem tratá-lo como ameaça. A simples observação consciente já reduz o impacto. Quando você percebe o limiar, você impede que a mente transforme uma sensação neutra em narrativa catastrófica. Você interrompe a cadeia de julgamentos antes que elas se formem. O corpo recebe o sinal de que nada perigoso está acontecendo. A respiração não acelera. Os músculos não se tensionam. O pensamento não se multiplica. O ciclo ansioso não se completa. Reconhecer o limiar é aprender a viver um segundo antes da ansiedade. É observar o mecanismo funcionando antes que ele ganhe autonomia. É impedir que o pensamento inicial se transforme em interpretação emocional. Com o tempo, esse treinamento cria uma habilidade rara, a habilidade de sentir sem se precipitar. Você percebe a emoção sem se entregar a ela. Você percebe o pensamento sem acreditar nele automaticamente. Você percebe o desconforto sem transformá-lo em diagnóstico. A técnica do limiar não é controle, é lucidez. Não é bloquear emoções,
é impedir que elas sejam fabricadas pela pressa da mente. Quando você domina esse instante inicial, a ansiedade perde sua capacidade de te surpreender. Ela pode até surgir, mas não te arrasta. Você a percebe antes que cresça. Você a observa antes que se imponha. E essa observação a enfraquece tanto que muitas vezes ela desaparece sem sequer chegar à superfície. É nesse pequeno intervalo que começa a verdadeira liberdade interior. Quem enxerga o limiar não vive mais refém das próprias interpretações. Quem enxerga o limiar vive com mais presença, mais precisão e mais paz. A mente deixa de ser um campo de batalhas silenciosas e se torna um território onde cada movimento interno pode ser visto antes de se transformar em tempestade. A disciplina do olhar. Como enxergar sem ser dominado. A ansiedade não depende apenas do que você pensa. Ela depende do modo como você olha. O olhar é o primeiro instrumento de construção da realidade. Ele seleciona o que será percebido, interpretado, julgado e sentido. Quando o olhar está indisciplinado, qualquer detalhe cresce além do necessário. Qualquer expressão alheia se torna ameaça. Qualquer mudança se transforma em problema. O olhar ansioso não vê o que é. Ele vê o que teme. E por enxergar através desse filtro, reforça o próprio medo. A mente acredita no que o olhar seleciona. E o corpo responde ao que a mente acredita. Os estoicos entendiam o olhar como um exercício de vigilância interior. Para eles, a realidade nunca é o que machuca primeiro. O que machuca é a amplificação que o olhar faz ao selecionar a pior interpretação possível. Descartes, por sua vez, buscava limpar o olhar da confusão e da pressa, substituindo a visão emocional por uma visão ordenada. Essa união entre precisão racional e sobriedade emocional é a base da disciplina do olhar. Ela ensina que o mundo não é seu inimigo. Seu olhar é que pode transformá-lo em um. A disciplina do olhar começa com uma mudança simples: enxergar sem concluir. A mente ansiosa conclui antes de ver. Ela interpreta antes de observar. Ela reage antes de compreender. Quando você aprende a olhar o que está diante de você, sem imediatamente transformar isso em significado emocional, a ansiedade perde terreno. A realidade volta a ficar proporcional. Um comentário não se torna rejeição. Um silêncio não se torna ameaça. Uma dúvida não se torna catástrofe. A disciplina do olhar impede que a mente construa histórias antes de confirmar fatos. Esse treinamento exige atenção. Você precisa perceber quando começa a ver o mundo pelas lentes da preocupação. Essa percepção não é julgamento, é clareza. Quando você nota que seu olhar está exagerando, você recupera a capacidade de enxergar com neutralidade. E a neutralidade é inimiga direta da ansiedade, porque ela retira o exagero emocional das coisas. Ver com neutralidade é ver o que existe, não o que sua sensibilidade amplificou. A disciplina do olhar também envolve a capacidade de reduzir o tamanho das coisas. A ansiedade aumenta tudo, a disciplina diminui. Um problema pequeno volta a ser pequeno. Uma sensação desconfortável volta a ser apenas sensação. Um olhar alheio volta a ser apenas um olhar. Essa redução não é fuga, é precisão. É colocar cada elemento na sua verdadeira escala. A mente ansiosa perde escala e proporção. O olhar disciplinado devolve ambas. Outro aspecto importante é treinar o olhar para não buscar perigo onde não há. A mente ansiosa vive em estado de detecção. Procura sinais de rejeição, fracasso, erro, risco, tensão e sempre encontra, porque quem procura ameaça interpreta tudo como ameaça. Quando você começa a interromper esse hábito, sua percepção muda gradualmente. Você deixa de se antecipar emocionalmente e passa a se relacionar com aquilo que realmente aparece diante de você. A disciplina do olhar não é sobre endurecer. É sobre ver com firmeza. É sobre recusar o exagero.
É sobre impedir que sua mente invente inimigos invisíveis. É sobre permitir que sua atenção retorne ao que é essencial. Os estoicos chamariam isso de viver de acordo com a natureza das coisas. Descartes chamaria de remover o erro do julgamento. No fim, ambos apontam para o mesmo lugar. O olhar que não se deixa levar pela ansiedade é o olhar que devolve ao mundo sua simplicidade. Quando essa disciplina se fortalece, a vida deixa de parecer um campo cheio de armadilhas. A realidade se torna mais leve, mais compreensível, mais humana. Você percebe que a maior parte do sofrimento vinha não das circunstâncias, mas do modo como você as observava. Ajustar o olhar ajusta a mente. Ajustar a mente ajusta o corpo. E quando esse alinhamento acontece, a ansiedade perde sua influência. O olhar disciplinado cria uma espécie de proteção interna, não contra o mundo, mas contra as distorções que você mesmo produzia sem perceber. Desmontando a urgência falsa, o mecanismo da pressa interna. A ansiedade cresce quando a mente cria uma sensação de urgência que não corresponde à realidade. Essa urgência não se manifesta como um pensamento explícito, mas como uma pressão difusa, um impulso que empurra você para agir, resolver, decidir ou escapar, antes mesmo de entender o que está acontecendo. É uma pressa interna que não nasce de necessidade, mas de confusão. Ela faz o corpo acreditar que algo exige resposta imediata, quando, na verdade, nada concreto está pedindo sua atenção. A urgência falsa é uma ilusão poderosa. Ela controla sua respiração, acelera seu pensamento e distorce sua percepção de tempo. Você se sente atrasado sem ter horário, ameaçado sem ter perigo, pressionado sem ter motivo. Os estoicos observavam esse fenômeno como um desequilíbrio entre a percepção e o julgamento. Para eles, nenhuma ação deveria nascer de impulso. Todo movimento deveria nascer de escolha. A urgência falsa rouba essa escolha, porque te coloca em modo automático. Você reage antes de compreender. Descartes também alertava que a mente sem ordem produz movimentos caóticos. E esses movimentos criam a sensação de que algo precisa ser feito imediatamente. A mente ansiosa não é rápida por eficiência, é rápida por medo. E esse medo produz a pressa, que sustenta a ansiedade. A urgência falsa funciona porque interrompe sua capacidade de analisar. Quando você sente pressa, você para de examinar a situação e começa a agir como se o tempo fosse seu inimigo. Essa perda de análise é o que mantém a ansiedade viva. Sem análise, você não percebe que o pensamento que te acelerou não tem fundamento. Sem análise, você não nota que o corpo está reagindo a algo imaginário. Sem análise, você se entrega ao impulso e reforça o hábito que causa a pressão interna. A urgência não é um evento emocional, é um hábito cognitivo. E como todo hábito, precisa ser desfeito com consciência. A primeira forma de desmontar a urgência falsa é perceber que ela sempre chega antes da clareza. A pressão aparece primeiro, o pensamento aparece depois. Você sente o corpo tensionar, a respiração encurtar, o foco se estreitar. Essa reação inicial é sua pista. É nesse momento que você deve intervir. Se você tenta se acalmar quando já está tomado pela urgência, o esforço é grande e o resultado é pequeno. Mas se você percebe o impulso no início, antes que ele se transforme em narrativa mental, consegue interromper o ciclo. A mente ansiosa interpreta qualquer mudança interna como sinal de que algo precisa ser feito rapidamente. Esse mecanismo é antigo, ligado ao instinto de sobrevivência. O problema é que, no contexto atual, a maior parte das situações não exige velocidade emocional. Exigem presença, exigem clareza, exigem proporção. Quando você permite que a urgência falsa assuma o comando, você perde essas três qualidades. E sem elas, a ansiedade se multiplica.
A vida vira uma sequência de pequenas corridas sem destino, pequenas fugas sem perigo, pequenas tensões sem justificativa. A técnica cartesiana que desmonta a urgência falsa é a fragmentação. Quando você fragmenta o pensamento, a urgência perde força, porque o problema perde tamanho. A mente ansiosa enxerga tudo como um bloco gigantesco. Fragmentar é quebrar esse bloco em partes pequenas, compreensíveis, administráveis. A urgência nasce do exagero. O exagero nasce da falta de precisão. E a precisão nasce da fragmentação. Quando você pergunta a si mesmo o que exatamente está acontecendo agora, a urgência diminui porque você devolve lógica ao que a mente tratou como ameaça difusa. Os estoicos usavam outra ferramenta decisiva, o ritmo interno. Eles regulavam o próprio tempo emocional. Não permitiam que a mente se movesse mais rápido do que a razão. Esse mesmo princípio funciona hoje. Quando você sente a urgência crescer, desacelera intencionalmente. Fala mais devagar, respira mais devagar, pensa mais devagar. Essa desaceleração envia ao corpo o sinal de que nada precisa ser resolvido imediatamente. E quando o corpo acredita nisso, a mente cede. O ciclo se desfaz. Quando você aprende a identificar e desmontar a urgência falsa, a ansiedade perde um de seus maiores aliados. O tempo volta ao seu ritmo natural. As sensações voltam ao tamanho real. A mente deixa de correr na frente dos fatos. A vida deixa de parecer um campo de emergências. Você recupera o direito de agir com calma, de pensar com clareza e de decidir com liberdade. A urgência falsa não desaparece de uma vez, mas perde autoridade. Você deixa de obedecê-la. E quando isso acontece, a ansiedade deixa de encontrar terreno fértil para crescer. A arquitetura da calma, construindo um lugar interno sólido. A calma verdadeira não aparece quando os problemas desaparecem. Ela aparece quando você constrói dentro de si um espaço que não desmorona diante deles. Esse espaço não nasce da sorte, nem de circunstâncias perfeitas. Ele nasce de estrutura interna. Estrutura é o que impede a mente de seguir cada impulso. Estrutura é o que mantém seu núcleo estável quando a vida muda repentinamente. Estrutura é o que separa quem vive reagindo de quem vive conduzindo. A ansiedade se fortalece quando não existe essa arquitetura interna. Sem estrutura, qualquer sensação vira tempestade. Com estrutura, até a tempestade perde autoridade. Os estoicos enxergavam essa arquitetura como o conjunto de princípios que orientam quem você é quando tudo ao redor se altera. Eles não buscavam perfeição emocional, buscavam consistência, um núcleo capaz de suportar oscilações sem perder clareza. Descartes também defendia a construção de um centro racional que se mantém firme enquanto todas as dúvidas são investigadas. Essa união entre firmeza emocional e precisão racional forma a base da calma sólida. Ela não elimina o medo. Ela impede que o medo comande sua mente. Construir esse lugar interno começa com a decisão de não tratar suas emoções como inimigas. A ansiedade cresce quando você teme suas próprias sensações. Esse medo do medo cria camadas extras de tensão. A arquitetura interna remove esse segundo medo. Ao invés de lutar contra o que sente, você aprende a se sustentar mesmo quando sente. A calma não se forma pela ausência de movimento interno. Ela se forma pela capacidade de permanecer presente mesmo quando esse movimento aparece. O primeiro pilar dessa estrutura é a clareza. Clareza não significa entender tudo. Significa não se perder dentro das próprias interpretações. É olhar para o que está acontecendo com honestidade. É reconhecer que a mente está acelerando, que o corpo está reagindo, que a narrativa interna está exagerando. Essa honestidade não resolve tudo imediatamente, mas impede que você seja arrastado.
A clareza é luz, e luz enfraquece qualquer tipo de confusão interna. O segundo pilar é a constância. A mente ansiosa é instável porque muda de direção a cada nova sensação. A constância impede essa dispersão. Ela não permite que você abandone seu eixo por causa de cada impulso emocional. A constância não é rigidez, é continuidade. É manter o mesmo princípio, mesmo quando a emoção tenta te empurrar para longe dele. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza racional do ser humano. Descartes chamaria de manter firme o julgamento até ter clareza suficiente para mudá-lo. O terceiro pilar é a presença. A ansiedade tenta te puxar para o futuro e te afastar do agora. Sem presença, você vive em cenários imaginários, enquanto a vida real acontece sozinha. A presença devolve você para o que está diante dos seus olhos. Ela reduz o tamanho das ameaças. Ela devolve proporção. Ela te impede de se perder na antecipação. Estar presente é estar inteiro. E estar inteiro reduz qualquer sensação de urgência emocional. O quarto pilar é a simplicidade. A mente ansiosa complica tudo. A mente estruturada simplifica. Simplicidade não é ignorância. É foco. É remover o excesso de pensamentos que não ajudam. É cortar a interpretação que aumenta o peso do que você sente. É escolher um ponto de atenção principal e permanecer nele até que o corpo receba o sinal correto. A simplicidade reduz o barulho interno. E quanto menos barulho, mais espaço para a calma. A arquitetura da calma se torna sólida quando esses quatro pilares começam a trabalhar juntos. Clareza impede que você se confunda. Constância impede que você se perca. Presença impede que você se antecipe. Simplicidade impede que você exagere. Quando essa estrutura está ativa, a ansiedade perde o terreno onde normalmente se estabelece. Ela pode aparecer, mas não cria raiz. Ela pode tentar te testar, mas não encontra uma mente desorganizada para dominar. A calma construída dessa forma não é frágil. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece mesmo em dias tensos, porque não está ligada ao que acontece fora, e sim ao que você organiza dentro. Essa é a calma que o estoicismo busca. Essa é a calma que a razão cartesiana sustenta. Essa é a calma que transforma a vida, porque devolve a você o poder de existir com firmeza no meio do caos. A múscula da razão, treinando a mente para não fugir de si mesma. A ansiedade se fortalece quando a mente perde o hábito de permanecer consigo mesma. Pensar com clareza não é apenas uma habilidade intelectual, é uma forma de resistência interior. É um treino silencioso. A mente, quando não exercitada, tende a fugir para cenários imaginários, tende a se distrair com medos futuros, tende a se entregar às próprias interpretações. A razão não é uma ferramenta automática, ela é uma musculatura. E como toda musculatura, enfraquece quando não é usada. A ansiedade ocupa esse espaço vazio. O que deveria ser um pensamento firme se torna uma sequência de impulsos. O que deveria ser julgamento se torna reação. O que deveria ser decisão se torna fuga. Os estoicos sabiam que a mente sem treino se torna vulnerável às emoções intensas. Para eles, razão e disciplina não eram conceitos abstratos, eram exercícios diários. Descartes também compreendeu isso. Seu método não foi criado apenas para resolver problemas filosóficos, mas para impedir que a mente fosse arrastada por ideias confusas. Ele acreditava que, sem treino, a imaginação toma o lugar da clareza e começa a governar. É exatamente isso que a ansiedade faz. Governa uma mente que não aprendeu a se sustentar. E quando a imaginação assume o comando, ela preenche todos os espaços com projeções que parecem verdadeiras. Treinar a razão é ensinar a mente a não fugir diante do desconforto.
A mente ansiosa tenta escapar constantemente de sensações incômodas, de pensamentos repetitivos, de memórias dolorosas, de incertezas naturais. Essa fuga é o que alimenta o ciclo. Quando você tenta evitar um pensamento, ele retorna com mais força. Quando tenta evitar uma emoção, ela se intensifica. Quando tenta evitar uma sensação, o corpo reage de forma ainda mais sensível. A fuga cria sensibilidade. A sensibilidade cria mais fuga. E nesse circuito, a ansiedade se instala. A musculatura da razão se fortalece quando você passa a encarar seus pensamentos com estabilidade. Isso não significa confrontá-los agressivamente. Significa olhá-los de frente sem desespero. Significa permanecer presente sem se entregar ao impulso automático de interpretar tudo como ameaça. A mente treinada não reage ao primeiro impacto. Ela espera, ela observa, ela escolhe. A ansiedade não consegue crescer quando encontra esse tipo de resistência silenciosa. Para desenvolver essa musculatura, você precisa praticar pequenos exercícios diários de lucidez. O primeiro é a fixação do foco. Você escolhe um único pensamento, um único ponto de atenção e permanece nele por alguns segundos, mesmo quando sua mente tenta te puxar para longe. Esse pequeno ato de permanecer já fortalece sua capacidade de resistir à fuga interna. O segundo exercício é o questionamento ordenado. Você escolhe um pensamento desconfortável e faz perguntas objetivas sobre ele. O que vem do fato? O que vem da interpretação? O que pode ser confirmado? O que é imaginação? Esse processo destrói a autoridade das narrativas ansiosas. Outro exercício essencial é a permanência emocional. Quando uma sensação interna aparece, sua mente ansiosa tenta imediatamente classificá-la como perigosa. A musculatura da razão consiste em permanecer com a sensação por alguns instantes antes de interpretá-la. Essa permanência impede que a mente crie uma história exagerada, desacelera, diminui a urgência, reduz a intensidade, faz você perceber que a maior parte das sensações desconfortáveis desaparece sozinha quando não é alimentada por medo. Com o tempo, esses treinos fortalecem sua capacidade de enfrentar o pensamento sem entrar em pânico. A mente deixa de fugir, ela começa a sustentar, e quando sustenta, a ansiedade perde seu poder. Isso não significa que você nunca mais terá pensamentos negativos. Significa que eles não terão mais autoridade sobre seu corpo. Não terão mais capacidade de produzir tempestades internas. Não terão mais o peso de verdades absolutas. A musculatura da razão transforma sua relação consigo mesmo. Você deixa de se ver como alguém frágil diante do próprio pensamento e passa a se perceber como alguém capaz de conduzi-lo. Essa mudança cria autoconfiança, cria estabilidade, cria serenidade. Você descobre que a razão não é inimiga da emoção. Ela é o alicerce que impede que a emoção vire caos. Uma mente que não foge de si mesma conquista a liberdade de viver com mais profundidade, mais presença e mais equilíbrio. Essa liberdade é o que reduz a ansiedade de forma mais duradoura do que qualquer técnica isolada. O paradoxo da paz. Quando parar de lutar é o que resolve. A ansiedade se alimenta da luta que você trava contra ela. Cada tentativa de expulsá-la, cada esforço para agir como se nada estivesse acontecendo, cada gesto de resistência interior cria exatamente o efeito oposto. Aumenta o volume daquilo que você queria silenciar. A mente ansiosa funciona como um alarme sensível demais. Quando você tenta desligá-lo à força, ele dispara ainda mais alto. É por isso que muitas pessoas sentem que, quanto mais tentam controlar a ansiedade, mais ela cresce. Elas acreditam que estão fazendo algo errado.
Mas o problema não está no esforço, está no tipo de esforço. O paradoxo da paz é simples. Quanto mais você luta contra o que sente, mais forte o sentimento se torna. Isso acontece porque o cérebro interpreta a sua resistência como confirmação de que existe perigo. Se você precisa lutar contra a sensação, é porque ela deve ser uma ameaça. Essa interpretação automática intensifica tudo. A respiração acelera, o corpo se tensiona, a mente cria cenários piores. O que era apenas desconforto vira alarme. O que era apenas emoção vira pânico. Tudo porque você reagiu como se fosse necessário se defender. Os estoicos compreendiam esse paradoxo com profundidade. Eles não tentavam suprimir emoções. Tentavam impedir que elas assumissem o papel de comando. A diferença é sutil, mas definitiva. Suprimir é lutar. Não se submeter é observar. Descartes também entendia que a clareza não nasce da força, mas da suspensão. Ele suspendeu seus julgamentos não para fugir do pensamento, mas para enxergá-lo sem distorção. Esse mesmo gesto é o que desarma a ansiedade. Quando você deixa de lutar e começa a observar, o sistema emocional entende que não existe ameaça real. A intensidade cai. O ciclo perde energia. Parar de lutar não significa se entregar. Significa remover o conflito interno que transforma sensações comuns em monstros emocionais. Você não precisa gostar da ansiedade. Não precisa aceitá-la como parte de quem você é. Precisa apenas parar de tratá-la como um inimigo externo. Quando a ansiedade surge, ela não é uma invasora. Ela é apenas um reflexo da mente acelerada, confusa, antecipadora. Se você a recebe com hostilidade, reforça o padrão. Se a recebe com presença, interrompe o mecanismo. O paradoxo da paz começa com um gesto simples: permitir que a sensação exista. Permitir não é resignação, é reconhecimento. É dizer a si mesmo: isso está aqui, mas não define nada. Esse reconhecimento muda completamente a resposta do corpo. A respiração cede, a musculatura solta, a mente perde velocidade. O sistema nervoso entende que não há batalha a ser travada. Sem batalha, não há ameaça. Sem ameaça, a ansiedade perde motivação interna. Quando você aprende a aplicar esse paradoxo, percebe que muitas ondas emocionais duram menos do que seus pensamentos sugeriam. Elas crescem, atingem um pico e se dissolvem quando não encontram resistência. É a resistência que prolonga a sensação. É a luta que cria o sofrimento secundário. A emoção inicial é pequena. A história que você cria ao resistir é enorme. Parar de lutar significa desmontar essa história. Esse gesto exige coragem. A coragem de sentir sem fugir. A coragem de observar sem se desesperar. A coragem de experimentar a própria mente sem se interpretar como fraco. A ansiedade não desaparece porque você é forte. Ela desaparece porque você para de alimentá-la com pânico. A força não vem da luta, vem da lucidez. E a lucidez nasce quando você permite que a experiência seja o que é, sem multiplicá-la em interpretações que te machucam. Quando você entende esse paradoxo, descobre que a paz não é conquistada à força. Ela é permitida. Ela é resultado de interromper a guerra interna que você trava há anos. E quando essa guerra cessa, a ansiedade perde espaço, perde intensidade, perde autoridade. Ela pode até se manifestar, mas não domina. Você deixa de ser um lutador cansado e se torna alguém capaz de existir no próprio corpo sem medo das próprias sensações. Esse é o início da verdadeira liberdade emocional. O corredor silencioso, criando espaço interior para escolher respostas. A ansiedade domina quando não existe espaço entre o que você sente e o que você faz. Ela preenche cada milímetro do seu interior com pressa, interpretação e urgência. Quando isso acontece, não há espaço para escolher. Há apenas reação.
A mente ansiosa vive em corredores estreitos, onde qualquer sensação se transforma em impulso. Mas existe uma habilidade decisiva que muda esse cenário, a criação de um espaço interno antes da resposta. Esse espaço é o corredor silencioso. É o intervalo onde você deixa de ser empurrado e começa a conduzir. É onde a reação se transforma em escolha, e é nesse pequeno corredor que a ansiedade perde seu poder. Os estoicos chamavam esse espaço de hegemonikon, o centro diretor da alma. Para eles, nenhuma emoção deveria atravessar esse centro sem ser observada. Descartes também defendia a necessidade de suspender o julgamento antes de aceitar qualquer conclusão. Essa suspensão é o corredor silencioso, é a pausa que devolve a você o controle sobre a própria mente. Quando você não faz essa pausa, qualquer pensamento assume o papel de verdade. Qualquer sensação assume o papel de urgência. Qualquer desconforto assume o papel de perigo. Criar esse corredor não exige técnicas complexas, exige apenas a disposição de permitir uma pausa interna antes de responder ao que surge. A ansiedade tenta te convencer de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. O corredor silencioso prova que isso é uma ilusão. Quando você cria um espaço, mesmo que breve, a mente deixa de ser arrastada pela emoção e começa a enxergar. A visão vem da pausa, não da pressa. A clareza nasce do intervalo, não da reação. Esse espaço pode durar 1 segundo. 1 segundo é suficiente para impedir que o impulso se torne ação. O impulso é rápido. A escolha é lenta. A mente ansiosa funciona no ritmo do impulso. A mente livre funciona no ritmo da escolha. O corredor silencioso existe para desacelerar o ritmo interno até que você consiga pensar como quem está presente e não como quem está fugindo de uma ameaça imaginária. O corredor também serve para reorganizar a fisiologia. Quando a ansiedade surge, o corpo tende a reagir instantaneamente. Respiração curta, músculos tensos, foco estreito. Esses sinais aceleram ainda mais a mente. Mas quando você cria o espaço interno, o corpo recebe outra mensagem. Ele entende que você não está entrando automaticamente no ciclo de urgência. Essa mensagem interrompe o disparo fisiológico. A musculatura afrouxa, o olhar se amplia, a respiração se ajusta, a mente desacelera. Tudo isso começa dentro desse corredor. A primeira tarefa no corredor silencioso é observar o que está surgindo. Não interpretar, não lutar, apenas observar. O simples ato de observar já separa você do impulso. Quando você observa, está posicionado como sujeito. Quando você reage, está posicionado como objeto. A ansiedade domina quem vive como objeto. A escolha domina quem vive como sujeito. A segunda tarefa é nomear o que aparece. Nomear não é dramatizar, é identificar. Estou sentindo desconforto, estou percebendo medo, minha mente está acelerada, meu corpo está reagindo. Nomear devolve proporção à experiência, impede que ela cresça além do necessário, impede que ela se transforme em algo maior do que é. Nomear é um gesto de clareza, e clareza enfraquece qualquer movimento ansioso. A terceira tarefa é decidir. Não decidir o que vai acontecer no futuro, decidir como você vai responder ao que sente agora. Essa decisão, tomada dentro do corredor, não nasce do medo, nasce da razão. A ansiedade perde autoridade quando suas respostas deixaram de vir do impulso e começaram a vir da escolha. É nesse ponto que o ciclo ansioso começa a se desmanchar, porque o impulso perde a força de determinar seus movimentos internos. O corredor silencioso é o lugar onde você recupera o que havia perdido, o direito de responder apenas ao que merece resposta. Quando esse espaço existe dentro de você, a ansiedade não consegue te dominar. Ela pode tentar entrar, mas não encontra caminho livre. Ela passa pela observação,
passa pela nomeação, passa pela escolha, e cada uma dessas etapas reduz sua influência. Com o tempo, esse corredor se amplia, deixa de ser apenas um intervalo, se torna um lugar interno, um lugar de clareza, um lugar de ordem, um lugar de liberdade. O teste cartesiano, como separar certeza de suposição. A ansiedade cresce quando você trata suposições como certezas. Esse é um dos mecanismos mais profundos do medo. A mente ansiosa não distingue o que foi confirmado do que foi imaginado. Ela reage a hipóteses como se fossem fatos, reage a possibilidades como se fossem diagnósticos e reage a interpretações como se fossem profecias. Quando isso acontece, a vida se enche de ameaças invisíveis. Nada precisa estar errado para você sentir que tudo está prestes a desmoronar. Basta acreditar no que não foi testado. O teste cartesiano existe para impedir esse colapso interno. Descartes desenvolveu seu método para descobrir o que podia ser considerado absolutamente verdadeiro. Ele não confiava na primeira impressão, não confiava no impulso, não confiava na interpretação emocional. Sua regra era clara: suspender o julgamento até que a ideia fosse examinada. Esse princípio, aplicado à ansiedade, é libertador. Ele impede que você reaja ao que não existe. Ele te protege da pressa da mente. Ele devolve proporção a tudo que a ansiedade tenta multiplicar. O teste cartesiano tem uma pergunta central: o que posso afirmar com certeza sobre isso? Essa pergunta desmonta a narrativa ansiosa porque coloca a mente sob a obrigação de apresentar provas. A ansiedade não tem provas. Ela tem imagens, ela tem possibilidades, ela tem sensações físicas que parecem confirmações, mas não são. Ela tem interpretações rápidas que nascem do medo, não da realidade. Quando você exige clareza, a narrativa se desfaz. Ela não resiste à análise, a mente perde velocidade, o corpo desacelera, a emoção perde intensidade. A ansiedade funciona como um tribunal onde o medo é o juiz e o pensamento é o réu. Mas nenhum dos dois apresenta evidências. O teste cartesiano reorganiza esse tribunal. Ele exige que cada pensamento passe pela lei da confirmação. Pense no quanto isso altera sua experiência interna. Você sente o desconforto surgir. O pensamento negativo aparece. A narrativa tenta crescer, mas antes que ela domine, você pergunta: o que disso está confirmado? O que disso vem do fato? O que disso é suposição? Essa simples separação neutraliza uma parte enorme da ansiedade. O teste cartesiano também funciona porque evita que você confunda intensidade com verdade. Muitas sensações ansiosas são intensas. O corpo reage com força, e a mente interpreta essa força como prova de que o pensamento é real. Mas intensidade não é evidência. Intensidade é apenas efeito emocional. Quando você testa o pensamento com precisão, descobre que a maior parte das crenças ansiosas não tem suporte externo. O corpo está apenas reagindo ao que você interpretou, não ao que está acontecendo. O método também serve para desmontar a antecipação. Quando a mente cria um cenário futuro assustador, o teste cartesiano impede que você trate esse cenário como destino. Você pergunta: existe algum fato atual que garanta essa conclusão? Na maioria das vezes, não existe. O futuro que te assusta é apenas uma projeção emocional, não uma consequência lógica. Essa percepção já diminui a intensidade do medo, porque separa o que pode acontecer do que está acontecendo. A ansiedade perde a força quando o futuro perde a aparência de ameaça inevitável. O teste cartesiano também dissolve a interpretação exagerada. Se você sente uma alteração física, a mente ansiosa transforma isso em sinal de perigo. Quando você pergunta o que pode ser afirmado com certeza sobre a sensação, percebe que a maior parte das conclusões que tirou
não tem fundamento. A sensação deixa de ser ameaça, volta a ser apenas sensação. Essa distinção reduz a carga emocional imediatamente. Com o tempo, aplicar o teste cartesiano cria um hábito mental poderoso. Você deixa de acreditar em tudo que pensa. Deixa de assumir que toda interpretação está certa. Deixa de ser vítima da própria imaginação. A mente começa a operar com mais precisão. Os pensamentos perdem autoridade automática. O corpo recebe menos sinais de alarme. A ansiedade perde o ciclo que a sustentava. O resultado é profundo. Você passa a viver em um mundo mais real e menos imaginário. O medo se torna específico, não difuso. A mente se torna clara, não acelerada. E a vida deixa de parecer uma sequência de perigos invisíveis. O teste cartesiano não elimina emoções, ele elimina equívocos, e remover equívocos é abrir espaço para um tipo de paz que não depende do acaso, mas da lucidez. A vida após ansiedade, a nova forma de existir depois da mente organizada. A vida após ansiedade não é uma vida sem sensações. Não é uma vida sem pensamentos desconfortáveis. Não é uma vida blindada contra incertezas. É uma vida em que tudo isso deixa de comandar quem você é. Quando a mente se organiza, a ansiedade perde o trono que ocupava. Ela pode até aparecer, mas já não dita seu ritmo. Já não te obriga a reagir. Já não te define. A transformação começa quando você percebe que a ansiedade não era o problema, mas a forma como você se relacionava com ela. O que mudou foi o eixo interno. Antes você existia ao redor do medo. Agora o medo existe ao redor de você. A mente organizada não é silenciosa o tempo todo. Ela é ordenada. Ela sabe diferenciar o pensamento que merece atenção do pensamento que deve passar. Ela sabe identificar quando uma emoção é legítima e quando é amplificada. Ela sabe quando o corpo está apenas reagindo a uma memória antiga e quando está sinalizando algo real. Essa capacidade de discernimento devolve ao seu interior uma sensação de autoridade que você não sentia há muito tempo. Não se trata de controle rígido, trata-se de domínio tranquilo. É o tipo de domínio que nasce da clareza, não da força. Uma vida pós-ansiedade também é marcada por um novo ritmo. A mente deixa de correr na frente do presente. Você passa a existir no tempo certo da vida, não no tempo acelerado dos cenários imaginários. As decisões se tornam mais precisas porque você não age mais em estado de urgência falsa. As emoções se tornam mais proporcionais porque não nascem mais de interpretações automáticas. O corpo se torna mais leve porque não carrega mais o peso de batalhas internas que nunca precisaram ser travadas. A sensação de estar constantemente em alerta desaparece. O mundo deixa de parecer hostil. Você deixa de ser perseguidor de ameaças, passa a ser observador da realidade. Esse novo modo de existir também transforma sua relação com o sofrimento. Antes, qualquer desconforto parecia fracasso. Agora, desconforto é apenas parte do processo humano. Você não se interpreta mais como alguém quebrado. Se interpreta como alguém que está aprendendo. Essa mudança reduz a carga emocional de forma drástica. A mente passa a confiar nas próprias capacidades. O corpo responde a essa confiança. A ansiedade perde o terreno onde costumava crescer e você volta a se sentir inteiro. Outro aspecto importante da vida pós-ansiedade é a recuperação da escolha. Você não vive mais reagindo automaticamente. Cada ação passa por um eixo interno de discernimento. Você pensa antes de agir, observa antes de concluir, respira antes de responder. Esse intervalo, antes inexistente, se torna a base de toda sua estabilidade. A vida deixa de ser um conjunto de impulsos e se torna um conjunto de decisões.
E decisões feitas com clareza produzem resultados muito diferentes de decisões feitas por medo. Com a mente organizada, suas relações também mudam. Quando você não vive mais em estado de alerta interno, deixa de interpretar tudo como ameaça. As conversas se tornam mais leves. Os conflitos deixam de ganhar proporções exageradas. Os vínculos se fortalecem porque você não está mais filtrando as relações pelo medo. O olhar se torna mais amplo, a presença se torna mais real, a interação se torna mais humana. A ansiedade sempre restringe o mundo, a clareza sempre o expande. A vida pós-ansiedade não é perfeita, ela é mais verdadeira. É uma vida em que a mente não cria tempestades para cada mudança de temperatura emocional. É uma vida em que você não se esconde de si mesmo. É uma vida em que o pensamento e a emoção deixam de ser inimigos e se tornam sinais. É uma vida onde existe espaço para sentir, pensar e escolher sem que nada disso se torne ameaça. A liberdade que surge disso é discreta, mas profunda. Você percebe que pode viver com densidade sem ser esmagado. Pode sentir profundamente sem colapsar. Pode pensar com intensidade sem se perder. No final, a vida pós-ansiedade é uma vida em que você se torna alguém que não teme mais a própria mente. E esse é um dos maiores símbolos de maturidade emocional que um ser humano pode alcançar. Você não eliminou a ansiedade. Você a reposicionou. Ela deixou de ocupar o centro. E quando o centro volta a ser seu, tudo dentro de você se alinha. A lucidez se torna possível. A calma se torna acessível. A vida se torna sua novamente.